Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Cabelinho cortado, barbinha feita, eu tirei a barba toda, cabelo tava curtinho, tô engordando, essa quarentena tá muito doida, mas estamos aqui produzindo conteúdo, estamos aqui produzindo os vídeos para vocês, espero que vocês estejam bem, espero que estejam curtindo os vídeos aqui do canal. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Tem sugestão sobre o vídeo? Deixa um comentário. Curte o vídeo, tá bom? Que isso vai fazer com que você encontre outros vídeos dentro do YouTube sobre esse conteúdo e que podem te ajudar. Existem outros professores produzindo e outros professores produzindo vídeos muito legais também. Então, é interessante você curtir o vídeo para que você consiga caminhar melhor nos seus conteúdos. Hoje eu quero bater um papo um pouquinho mais tranquilo sobre números racionais, mais especificamente sobre frações. O que acontece é que as escolas, em geral, trabalham frações com um foco nas operações, que é o que eu fiz no começo dessa playlist, certo? Então nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e várias coisas, certo? A radiciação também. E aí essas operações, elas são muito importantes e o pessoal vai pegando essas operações, consegue resolver. Mas quando chega em um problema que envolve frações, bum, explode a cabeça porque não funciona, certo? Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é uma fração, o que representa, tá? Bom, a fração ela tem algumas interpretações. Você pode interpretar como a comparação entre dois números. Eu tenho, por exemplo, 2 quintos. O 2 é maior que o 5. Eu estou comparando esses caras, tá? Mas essa é uma ideia que é pouco usual para contextos, né? Para exercícios contextualizados. Agora vamos pensar naquela ideia de que a fração... Não, essa ideia é importante, muito. A fração, o que ela é? Ela representa uma partição de alguma coisa. Então, vamos pegar a mesma fração, 2 quintos. O que significa esse denominador aqui? Significa que eu peguei alguma coisa, dividi em 5 partes iguais. Isso que representa o denominador. O denominador representa a quantidade de vezes que eu dividi alguma coisa. Beleza? E o numerador? O numerador significa a quantidade de partes dessas divisões que eu peguei. Então, se eu tenho 2 quintos, significa que eu dividi aquilo em 5 partes e peguei 2, ok? Exemplo, você tem aí 15 balas. Você vai lá e compra 15 balas. Aí você chega em casa e tem visita. É sempre bom encontrar uma visita, né? Mas só que não. Aí tem visita. Aí o que você fala? Bom, eu vou distribuir a minha bala, vou dividir a minha bala. Para isso, eu vou dividir em 5 grupos essas balas, ok? 5 grupos. Sei lá, então como tem sabores variados, você divide de acordo com os sabores. Eram 15 balas, então você tem 3 sabores de cada uma. Aí você fala assim, nossa, mas tem... esses 2 sabores eu gosto muito, então eu vou tirar esses 2 sabores para mim. Então você tirou 2 quintos, certo? 2 quintos de tudo. Então, você está me acompanhando? São 15 balas divididas em 5 grupos. Cada grupo tem 3 balas, então tem 3, 3, 3, 3, certo? São 5 grupos. 3, 3, 3, 3. 5 grupos. Desses 5 grupos, você pegou 2 grupos. Então, quantas balas você pegou? Responde isso para mim. 6 balas, correto? Porque se cada grupo tem 3, você pegou 6. Então, aí já estamos começando a entender um pouquinho melhor sobre como funciona a fração. A fração, ela sempre vai representar uma parte de um todo. Agora, a minha segunda pergunta é, quantas balas ficaram para as visitas? Bom, se tinha 15 balas e você ficou com 6, 9 balas foram para lá, certo? Ficar com a visita. Mas a outra pergunta é, qual é a fração que representa 9 balas? E aí você pensa, caraca, 2 quintos representam 6 balas.
E o restante é como se representasse uma outra fração ou é a mesma fração? Vamos pensar? Se eu pego as 6 balas com as 9 balas, concorda que eu tenho todas as balas juntas? Quando você tem tudo, você pode dizer que isso é uma parte inteira. Toda parte inteira pode ser representada por uma fração com o denominador e o numerador iguais. Beleza? Então, quer dizer, se eu tenho 1 sobre 1, eu tenho denominador e numerador igual. Isso significa uma parte inteira. 2 sobre 2, parte inteira. 3 sobre 3, parte inteira. 4 sobre 4, parte inteira. 5 sobre 5, parte inteira. Então, olha só, se eu tenho 5 sobre 5 sendo uma parte inteira, 2 fica para você, quanto que fica para a visita? 3/5, ok? Então, comece a pensar na fração como sendo uma parte de um todo, beleza? Uma outra coisa que eu quero falar sobre frações é o seguinte. Imagine que você tem uma quantidade de coisas. Você não conhece essa quantidade, tá? O que você sabe? Que 1/10 disso representa 5 unidades. 1/10 representa 5 unidades. Quantas unidades eu tenho no total? Caraca, olha só, se você começar a interpretar a fração como ela é, fica muito mais fácil. O que é 1/10? 1/10 significa que eu peguei essa quantidade toda, que é a parte inteira, dividi em 10 partes. Se eu dividir em 10 partes, eu posso pegar uma parte, posso pegar 2, posso pegar 8, posso pegar até 10 partes, certo? Só que uma parte, um grupinho, representam 5 unidades. Opa, então significa que todas as partes também possuem 5 unidades, certo? Então, eu tenho 5, 5, 5, 5, quantas vezes? 10 vezes. Opa, então eu tenho 10 grupos com 5 unidades. 5 vezes 10, 50. 50 é a minha parte inteira, ok? Portanto, sempre busque pensar na fração dessa forma. A fração representa uma parte de um todo, tá? Tudo bem que existem frações chamadas de frações impróprias, que são aquelas que o numerador é maior que o denominador. Mas é simples pensar sobre isso a partir do momento em que a gente pode utilizar várias frações ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? 7/3. 7 sobre 3. O numerador é maior do que o denominador. Mas o que significa isso? Significa que eu peguei uma fração 3 sobre 3, outra 3 sobre 3 e outra 1 sobre 3. Então eu preciso de 3 partes inteiras para que eu tire 3 mais 1, ou seja, 7. 7/3. Ok? Então uma fração imprópria é quando a gente tem um numerador maior do que o denominador. Mas no geral a gente pode pensar como sendo a parte de um todo, tá bom? Por fim, eu quero gerar uma reflexão para vocês sobre fração, tá bom? A nossa vida sempre está conectada à matemática de alguma forma. Queira você ou não estar conectado, tá bom? Vamos pensar o seguinte, uma pessoa que tenha vivido aí 80 anos, tá? 80 anos é mais ou menos aí a margem que as pessoas aqui no Brasil têm vivido, né? Vamos supor que essa pessoa de 80 anos, no final da vida, decidiu fazer um mapeamento da sua vida. O que ela fez durante a vida? Para isso, ela dividiu a sua vida em décadas. Ou seja, em grupos de 10. Certo? Então, ela dividiu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Os primeiros 10 anos da vida dela foram a infância. De 10 a 20 anos, ela viveu aí a adolescência, mais ou menos. De 20 a 30, ela começou a transição aí para ser adulto, casou e assim por diante. De 30 até 40,
Ela estava trabalhando muito, começando a ganhar dinheiro, de 40 até 50, e teve filho nessa época, de 40 até 50, ela já estava um pouco mais cansada, mas ainda conseguia trabalhar e ganhar muito dinheiro. De 50 até 60, ela decide se aposentar, ganha netos, sei lá, pode ser ou não, e de 60 até 70, deixa eu pensar, ela começa a ter um problema de saúde, e de 70 a 80 ela entra aí nos seus últimos anos. O que isso tem a ver com fração? A nossa vida sempre é fracionada. A gente sempre fraciona a vida em momentos. Você tem o momento de estudar, o momento de brincar, o momento de falar de coisa importante, como é o momento em que a gente está vivendo agora, falando sobre a Covid-19. É um momento de pensar, é um momento de se retirar da sociedade, fazer isolamento social, para que a doença não se espalhe, tá? Então, toda vez que você pensar na sua vida, você pode pensar em partes. O que eu faço na parte da manhã, o que eu faço na parte da tarde e o que eu faço na minha vida inteira. O que você faz hoje é um reflexo, gera reflexos lá na frente. Aquela ideia de semear e colher é muito legal, porque se você está semeando hoje, nessa parte da sua vida, você vai colher lá no final. Será que o que você está plantando hoje, nessa parte da sua vida, nessa fase da sua vida, vai te gerar bons frutos? Bom, a gente não consegue saber, né? Mas ouvindo as pessoas mais velhas, lendo, estudando, nós vamos ter uma ideia do que vai acontecer. Se eu estou propondo o mal, propagando o mal hoje, provavelmente isso retorna para mim lá na frente, que é o que dizem, né? Então, a nossa vida está conectada à matemática sempre e eu espero que vocês estejam gostando do material, dessa parte da vida de vocês que é a aula online. Beleza? Então, fica com Deus, um grande abraço, curtam os vídeos aí, valeu!